muito bom dia, amados e amadas. Tô dando bom dia, mas você pode estar assistindo esse devocional gravado também. Então, boa tarde, boa noite, o horário que você esteja chegando por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje é o 7º dia, o último dia da nossa sequência, onde nós estamos falando sobre o altar. Nós estamos falando sobre o altar do Senhor. Então, hoje é o último dia dessa sequência e amanhã nós já iniciaremos um novo tema, um novo estudo e vai ser bênção demais. Bom dia, paz, amado, seja bem-vindo. E hoje, já vou deixar aqui fixado, o nosso tema de hoje é fogo que transforma. Fogo que transforma. Eita glória. Deixa eu fixar aqui. Aí, prontinho. Olá, seja bem-vinda, amada. Seja bem-vindo, amor. Então, nosso versículo-chave de hoje está em Romanos 12:1. Se você quiser pegar a sua Bíblia e ler na versão que você está acostumado, que você gosta. Romanos 12:1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então, assim, primeiro, vamos convidar outras pessoas para estar aqui com a gente. Tem essa setinha aí embaixo, ó. Já manda os aviãozinhos, chama outras pessoas para estarem aqui. Ó, vou mandar os meus, vocês mandam o de vocês, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa palavra, possam ser tocadas nesta manhã pela palavra do Senhor. Ó, já enviei os meus aqui, enviei os seus. E segundo, vamos orar, né? Vamos abençoar esse momento, pedir que o Senhor esteja presente conosco nesse momento. Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por este momento, por este dia, por termos, Pai, nos levantado, por termos aberto os nossos olhos, por estarmos respirando e por termos, Pai, o privilégio de estarmos aqui, mergulhando na Tua Palavra e conhecendo um pouco mais de Ti, nos aproximando, estreitando o nosso relacionamento, Senhor. Peço que o Espírito Santo de Deus possa estar aqui, possa estar com cada um, trazendo clarificação e entendimento da palavra. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus lindos e lindas. Vamos iniciar, então, sobre o fogo que transforma. Finalizando aqui, eu estava falando, finalizando essa sequência de 7 dias que nós viemos falando e construindo essa narrativa sobre o altar. Então, em Romanos 12, Paulo, ele vai falar aos romanos, né? Ele está falando sobre a vida como culto espiritual. E ele diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou o vosso culto racional. Então, o que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está trazendo aqui para os romanos, né? Está primeiramente falando sobre uma fé sincera, que a fé verdadeira em Jesus Cristo, ela se manifesta pela obediência.
quando nós andamos em obediência, né, à palavra do Cristo. E também lembrando, vale nós lembrarmos aqui que Jesus, ele foi o último sacrifício. Ele foi o último e suficiente sacrifício. E ele pagou por todos os pecados da humanidade, pelo meu, pelo seu, pelo nosso, diante da lei de Deus. Então, até aquele momento, né, nós já falamos sobre isso aqui, existia os altares de sacrifício, existia o tabernáculo, onde existiam os locais, né, onde existia ali o átrio, onde tinha o altar de bronze, onde eram oferecidos os sacrifícios, eram mortos os animais que eram sacrificados ali, até chegar no lugar santo, onde tinha ali o outro altar, que era o altar de incensos, até chegar no Santo dos Santos, que era o local da presença do Senhor. Então existia todo um ritual para que você pudesse chegar até a presença do Senhor. Só que após o sacrifício de Jesus, quando ele, né, nos livra, nos limpa, nos lava com seu próprio sangue de todos os nossos pecados, ele naquele momento, ele nos concede livre acesso à presença do Pai. Ele nos concede essa oportunidade, como nós estamos aqui, como você tem a oportunidade de estar no seu secreto, falando diretamente com o seu Pai. E a partir daquele momento, né, de Cristo em diante, de Cristo para cá, os sacrifícios, eles passam a ser prestados no templo, no nosso templo, né, que é o nosso corpo. No templo onde habita a presença do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Hoje nós somos o templo, o altar de sacrifício do Senhor. E o nosso coração, eu gosto de dizer, né? Eu falei para vocês ali sobre o átrio lá no tabernáculo. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Assim também nós somos. Nós temos o nosso átrio, nós temos o lugar santo. E eu digo que o santo dos santos, onde habita realmente a presença do Senhor, é no nosso coração. Então hoje o nosso coração é o santo dos santos. E, portanto, assim, nós somos o altar do Senhor, onde o nosso corpo é o sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício vivo hoje. Então, todas as vezes que a gente se nega para o mundo, todas as vezes que a gente nega qualquer coisa vinculada ao mundo, nós estamos oferecendo sacrifício ao Senhor. Todas as vezes que eu nego uma prática mundana, que eu nego um pecado do mundo, eu estou oferecendo um sacrifício agradável ao Senhor. Todas as vezes que eu poderia estar fazendo algo, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Toda vez que eu poderia estar fazendo algo, mas que eu entendo que aquilo ali não agrada ao Senhor, que aquilo ali não provém de Deus, e eu dou um não para o mundo, eu estou dando um sim para o Senhor. Eu estou fazendo um sacrifício que é agradável ao Senhor. Então, introduzidos à palavra, voltando ao nosso contexto, que vocês entendam, que nós entendamos, que Deus, ele não quer só um altar reconstruído. Nós falamos sobre tudo isso, passamos uma semana inteira falando sobre isso, sobre reconstrução do altar, sobre o altar da família, sobre o altar da intimidade, sobre tudo isso. Então, ele não quer só um altar reconstruído. Ele não quer apenas que você reacenda o fogo. Ele quer você. Ele quer você por inteiro. Ele quer você
totalmente para Ele, sabe? Por inteiro, você vivo ali no altar. Como eu já falei aqui outras vezes, né? Não é uma parte, é um todo. Não é só uma parte de você ou uma parte da sua vida. É tudo. E Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele está fazendo um apelo. E um apelo que vai atravessar os séculos e atravessou os milênios e chegou até nós. E é uma palavra viva. A Bíblia é a palavra viva e eficaz para a nossa vida. E naquele tempo como hoje, essa palavra se faz necessária. E como ela é importante. Apresentem-se como sacrifício vivo. Sabe? Não é algo que a gente somente oferece de tempos em tempos. Tem muito tempo que eu não faço um jejum, que eu não entro numa campanha, que eu não faço um tempo de oração, eu estou precisando fazer isso. Não é sobre isso. Não é sobre de tempos em tempos você lembrar que você precisa fazer um sacrifício para o Senhor, que você precisa se colocar na presença do Senhor. É ser alguém que vive no altar todos os dias. Até porque você é o altar. Você tem que entender e colocar essa verdade no seu coração de que você é o altar do Senhor. Que você é o sacerdote, que é responsável pelo local da presença do Senhor. Você é responsável por manter esse ambiente limpo, por manter esse ambiente puro, por manter esse ambiente num contexto de uma forma em que o Espírito Santo ele possa habitar no seu coração, no seu corpo, né, no seu templo, de uma forma que seja agradável a Ele. Eu sempre falo e eu sempre reflito principalmente sobre isso. Será que o Espírito Santo ele está se agradando da morada que eu tenho deixado para Ele? Será que está? É legal a gente trazer isso para nós da seguinte forma. Você gosta de uma casa suja, de uma casa bagunçada, de chegar na sua casa e tá tudo bagunçado, tudo revirado, tudo de ponta cabeça? Tem lixo, tem sujeira, tem louça suja, tá aquele cheiro insuportável de, sabe, coisa estragada. Tem sujeira para tudo enquanto é lado, tá tudo fora do lugar, tudo desorganizado, você não consegue encontrar nada. Você gostaria de habitar num lugar desse? Você gostaria de estar vivendo neste lugar? Seja sincero, a gente pode responder, tá? O chat está liberado para responder e interagir. Mas sejamos sinceros. Nós gostaríamos de estar num lugar assim? Da mesma forma, o Espírito Santo, ele não quer viver num lugar assim. Ele não quer viver num local onde esteja sujo, onde esteja bagunçado, onde esteja tudo fora do lugar. Por isso que quando Jesus entra, ele entra para fazer uma faxina. Exatamente, não gostaria, ama a organização. Da mesma forma, a presença do Senhor, ela necessita de um lugar. Sabe, quando ele entra, quando ele chega na sua vida, quando você aceita o Senhor, tá tudo bagunçado, tá tudo de cabeça para baixo, tá tudo revirado, tudo sujo. Jesus bate a porta, você abre a porta e convida ele para entrar. Ele entra com vassoura, com rodo, com balde, com produtos de limpeza. E sai fazendo uma faxina. Ele limpa tudo, ele tira todos os entulhos, ele lava, ele joga tudo que não presta fora. E ele vai fazendo a transformação na sua vida. Não é do dia para a noite, mas ele vai transformando. O problema
é que ao longo do tempo nós nos acomodamos. E tudo aquilo que lá no início, no seu primeiro amor, estava tudo limpo, organizado, você vai desleixando. E ao longo do tempo você vai acumulando novamente. Você vai acumulando sujeira, você vai acumulando coisas. Ai, que coisas são essas? Coisas que nós já falamos nas últimas lives, nos últimos devocionais. O que nós falamos que são essas sujeiras? São os nossos traumas, são os nossos pecados, são as coisas que nós guardamos, são os sentimentos de rancor, é a nossa maledicência, a pequena fofoca, sabe? Não precisa ser grandes pecados, não precisa trair, enganar, matar, roubar. Sabe? São as pequenas coisinhas que vão minando o santo dos santos. É necessário que a gente permita todos os dias o Senhor fazer a limpeza. Todos os dias é necessário que a gente abra o nosso coração e fale: Senhor, tá aqui, limpa, esfrega. Pode ser que vá doer, que esteja enraizado, arranca pela raiz, não só poda. Tem gente que quer só podar as coisas, só podar por cima. Só que existe coisas que é necessário que se arranque pela raiz, para que não volte mais a crescer. Lembrem-se que o nosso coração é terra fértil, é terra muito fértil, que qualquer sementinha que cai, ela brota. Então, que nós estejamos atentos ao que nós temos permitido cair no solo do nosso coração. E principalmente, às vezes a gente não tem controle do que entra, às vezes são situações que acontecem, mas a gente tem controle do que a gente permite florescer no nosso coração. Nós temos controle do que nós permitimos que vá brotar e principalmente que vá gerar frutos através do nosso coração. Então, voltando aqui, o Senhor quer que nós sejamos alguém que vive no altar todos os dias. Lá no Antigo Testamento, né, como já falamos, o sacrifício ele era colocado sobre o altar e ele morria, era morto para oferecer ao Senhor. Na nova aliança, que é, né, após Jesus, o sacrifício ele vive. Nós somos o sacrifício, nós continuamos vivendo. Só que qual é o diferencial aqui? Nós morremos para si. Ou seja, nós morremos para nós mesmos. Nós morremos para o mundo. Nós somos entregues, nós somos consagrados e nós somos separados. Nós não somos mais do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nós fomos lavados, redimidos, justificados pelo sangue do Cordeiro, do último sacrifício, para que nós hoje sejamos esse sacrifício vivo, mas que todos os dias morremos para nós, todos os dias nós morremos para o mundo, todos os dias nós nos sacrificamos em favor daquilo que o Senhor nos entregou. Então o altar agora não é mais só de pedra, de bronze ou de prata. O altar agora é o nosso coração, é o nosso corpo, é a nossa vida por inteiro. É uma vida de entrega, de sacrifícios. É uma vida que nós buscamos todos os dias refletir a glória do Senhor. Nós buscamos todo dia ser esse lugar aonde a presença do Senhor habita, aonde a presença do Espírito Santo habita e se agrada. Não só habita, mas se agrada daquilo que somos e fazemos para a honra e glória dele. Então, trazendo ali a simbologia do fogo que queimava sobre o altar, que ardia sobre o altar,
E hoje, quando a gente fala em fogo, ele não é apenas simbólico. Ah, a Vanessa está fazendo é só uma simbologia. Porque antes o altar era de pedra, era de bronze, e hoje o altar é nosso coração. Mas antes existia o fogo de verdade e hoje é algo mais simbólico. Não, gente, não é só uma simbologia. É algo que realmente arde, é algo que realmente queima e é algo que realmente transforma. O fogo do Senhor, aquele fogo consumidor, sabe? Que queima e não, que arde e não queima. Que a chama, sabe? Aquilo que borbulha dentro de você. Aquilo que o seu coração arde, que você não sabe, às vezes, nem como controlar. Isso é o Senhor transformando, isso é o Senhor trazendo o novo na sua vida, sabe? Ele vai queimar o que for superficial. Ele vai purificar o que é impuro. Ele vai separar o que é santo. Ele vai nos moldar. Ele vai nos moldar à imagem e semelhança do Cordeiro. Então, para que serve esse fogo do Senhor? Para queimar tudo aquilo que não é nosso, não cabe dentro da nossa vida, para nos purificar de todo e qualquer pecado, de todo e qualquer erro, toda e qualquer falha, para nos separar, porque nós somos nação santa, separados para o Senhor, e vai nos moldar. A gente fala de vaso na mão do oleiro, a gente falou aqui sobre o ouro, né? Que o ourive, ele precisa trabalhar ali, tirar todas as impurezas. E hoje, falando de fogo, nós podemos falar do ferreiro. Do ferreiro que pega a matéria-prima e para ele moldar aquela matéria-prima, ele precisa colocar no fogo em alta temperatura para que aquele material ele derreta, para que aquele material ele possa estar apto para ser moldado, para que ele possa ser transformado. Então, amados, ser sacrifício do Senhor, ser sacrifício vivo, não é viver de qualquer forma. Não é, sabe, deixa a vida me levar de qualquer forma. Não. É viver de forma consciente. É saber quem nós somos. Saber a sua identidade. Saber para que o Senhor te chamou. Nós falamos sobre o altar com propósito. É saber qual é o seu propósito aqui. E principalmente, ser constante. Ser constante. E uma coisa que muitas pessoas elas até discordam, mas é algo que eu entendo, é que nós precisamos ser racionais. Porque as pessoas elas querem ser emocionais. Ah, porque eu vou para um culto, para algum movimento onde a presença do Senhor se manifesta, e ali o meu coração arde, queima, e eu sinto a presença do Senhor, e eu me emociono, e eu choro, e eu me entrego. Isso, muitas das vezes, é o seu emocional. É óbvio que num local onde se está, né, todo mundo reunido com o mesmo propósito diante da palavra, a gente sabe que a presença do Senhor ela se manifesta, a gente sabe tudo isso, não estamos falando que não é. Mas por que isso não acontece na sua casa? Por que isso não acontece quando você está no seu secreto na presença do Senhor? Nós temos que ser racionais a ponto de entender tudo que eu tenho trazido aqui para vocês. Que nós somos altar, que nós somos sacrifício vivo, que nós precisamos viver uma vida que agrade ao Senhor, que nós precisamos nos entregar todos os dias para que o Senhor ele nos limpe, nos purifique.
sabe? Não é só viver de emoção passageira. Não é só hoje eu vou lá receber uma palavra, vou me emocionar e... Sabe aquela coisa de no domingo eu vou lá, recebo uma palavra e o resto da semana eu esqueço? Aí no domingo eu volto lá de novo? Não é sobre isso. É sobre ter uma entrega contínua. É todo dia, é decisão, é você decidir racionalmente. Eu sou morada do Senhor, eu sou templo, eu sou altar, eu sou sacrifício vivo. E eu vivo a minha vida para honra e glória do nosso Senhor. Sabe aquela típica frase? Senhor, eis-me aqui. Sabe? Para você falar, Senhor, eis-me aqui. Eu já falei aqui esses dias, não é sobre você apenas falar da boca para fora. É primeiramente, Senhor, eis-me aqui. Me transforma, molda o meu caráter. Aonde eu estou errando, no que eu preciso ser transformado. O que está desorganizado? O que precisa colocar no lugar para que o meu altar seja digno de entrega para o Senhor? Sabe? Eu digo que muitas pessoas falam, momento é tão lindo os momentos de adoração, quando a gente está cantando, louvando, entregando ao Senhor. Mas a adoração, amados, não é só quando cantamos. A adoração não é só quando louvamos. A adoração ao Senhor é quando nós nos entregamos, quando nós nos oferecemos. Tudo que fazemos que seja agradável ao Senhor é uma adoração a Ele, sabe? Nos oferecermos é estar adorando ao Senhor. Sabe, o fogo, quando a gente fala do fogo, voltando a falar do fogo, né? O fogo de Deus não é algo só para nos entreter. Como eu falei a respeito do ferreiro, é algo para nos transformar, sabe? Esse ciclo, sabe? Não é algo que inicia e finda. Não é algo que tem um início e um fim. Porque a nossa transformação, ela vai nos acompanhar por toda a nossa vida. Então, é uma jornada. Sabe aquela coisa que, eu não sei se você já ouviu por aí, mas tem pessoas que falam assim, você traça uma meta, uma direção de algo que você quer alcançar. E quando você chegar lá naquele lugar, né, que você alcançar aquele objetivo, você terá tido sucesso. O sucesso não está na chegada. As pessoas, elas se enganam achando que o sucesso está na chegada. O sucesso não está na chegada. O sucesso está na jornada. Como você... como eu poderia dizer? Não é como você se comporta, mas é como você desfruta. É isso. É como você desfruta ao longo da jornada. Porque você já pensou que o local onde você quer chegar, o ponto onde você quer chegar, é apenas o fim. Por exemplo, vou pegar o exemplo agora, né, que foi a nossa formatura. A nossa formatura era o fim. Só que nós vivemos uma jornada inteira, onde nós aprendemos, onde nós caminhamos juntos, onde houve muitas coisas. E tudo aquilo ali foi um momento da gente desfrutar no caminho.
Porque se eu não desfruto no caminho, se eu não encaro a jornada como algo prazeroso, que está ali me moldando, me transformando, que eu preciso ter todo um cuidado de colocar o meu coração na jornada, aquele momento ali, né, foi o quê? Foram umas 4, 5 horas de formatura. Olha só como é pequeno. Como é pequeno comparado a 2 anos. Se nós não começarmos a desfrutar no caminho, a desfrutar na jornada, sabe? Se nós vivemos uma vida apenas com o olhar no ponto final do sucesso que a gente quer atingir, a gente não desfruta das coisas ao longo do caminho, sabe? E o fogo, ele tem que continuar queimando dentro de você durante toda a jornada. Antes de eu ir para o versículo complementar, eu queria ler para vocês aqui, a gente leu Romanos 12, 1, o Romanos 12, 2, que fala, ele falou ali, né, que nós nos apresentemos como sacrifício santo, agradável a Deus, e depois ele fala, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Ou seja, não para apenas ali. Nós precisamos ser transformados. Como eu falei, é um processo que vai levar a vida toda. Essa transformação é diária e principalmente a transformação está aqui. A gente precisa transformar a nossa mente em todo o tempo. Para quê? O legal é a gente entender. Ele fala 3 coisas importantes nesse versículo aqui. Primeiro, não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Ou seja, tá? Nós precisamos, como já dito aqui, ser separados desse mundo. O sistema desse mundo, aquilo que o mundo impõe, as coisas que o mundo dita como regra, que a sociedade dita como regra, isso não serve para nós. Isso não serve para a nossa vida. Nós não podemos, sabe, nos modelar, tá? Nós não podemos nos modelar ao sistema do mundo. Ai, mas vocês são exagerados. Ai, não precisa disso tudo. Vocês levam tudo ao pé da letra. Não precisa ser 100% assim. Deixa que falem. Precisa sim. Não podemos negociar. Não tem negociação com as coisas do Senhor. Não existe meio termo. Não existe, eu vou só ceder uma pequena concessão aqui. Não. Sabe? Não existe concessão. Nós não somos deste mundo e nós não concedemos nada. Nós vivemos debaixo de uma palavra, debaixo de princípios. E eu sempre falo, o mundo tá cheio de regra. Regra para isso, regra para aquilo outro. Por quê? Porque ao longo do tempo, o homem ele foi cometendo vários e vários erros, vários e vários pecados, e que foi sendo necessário criar várias regras para poder se viver, vamos dizer assim. Só que a partir do momento que nós vivemos debaixo de princípios, se você viver debaixo dos princípios que o Senhor deixou para nós, você não precisa se preocupar com nenhuma regra do mundo. Porque quando nós andamos por princípios, nós não quebramos regra. Pega isso aí. Quando andamos por princípios, nós não quebramos regras. Então não se preocupe com o mundo, se preocupe em andar debaixo dos princípios do Senhor.
A segunda coisa que Paulo diz: mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Por que sede transformados? Porque nós nascemos e vivemos num mundo caído, onde se dita regras, se dita modo de viver, modus operantes, onde, isso aqui tá tudo bem, agora a moda é, falar de forma X, não existe mais homem e mulher, não, você pode escolher a sua sexualidade e tá tudo bem. E existem diversas ideologias espalhadas por aí que o mundo vem criando e tentando impor, vamos dizer assim, enfiar goela abaixo do povo. Só que nós não aceitamos isso. Só que quando você vive nesse mundo e você ainda não é do Senhor, você não nasceu, vamos dizer assim, num lar cristão, numa base cristã, você tá ali inserido naquilo. Então a tua mente, ela acaba estando meio que ela meio que aceita aquilo ali. Por isso que nós precisamos o quê? Por isso que Paulo diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E olha só, como a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e mesmo isso aqui tendo sido escrito há 2000 anos atrás, olha como essa palavra, ela é totalmente atual para o nosso tempo. Nós precisamos ser transformados todos os dias. A nossa mente, ela precisa ser transformada todos os dias. Não só nesse sentido que eu trouxe, mas na questão também de traumas, crenças e tudo que a gente acumula ao longo da vida que não faz parte. Não faz parte de quem nós somos, não faz parte da nossa identidade, não faz parte daquilo que o Senhor te chamou. Então, a gente precisa estar separado de tudo que é do mundo, de maldade, corrupção. E nós precisamos nos permitir essa transformação de mente, tá? A gente precisa entender que nós somos cidadãos. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós carregamos, na verdade, nós carregamos o DNA do reino. E a terceira parte desse versículo, ele diz, para quê? O grande finale, ele fala, não vos amoldeis ao sistema desse mundo e sede transformados pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que você não pode se amoldar ao sistema do mundo? E para que você precisa ser renovado? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa entender, nós precisamos entender que nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós cumprirmos isso que está aqui. Quando nós não estivermos amoldados ao sistema do mundo e quando nós estivermos sido transformados pela renovação da nossa mente. Mas o Senhor não faz na minha vida porque nada acontece, e eu oro, e eu não sei o que, e eu isso, e eu aquilo, mas nada acontece. Você já foi realmente transformado? A tua mente foi transformada? Você se entregou ao Senhor, deixou que Ele te moldasse da forma dele, te tirasse da forma do mundo? Nós precisamos refletir quanto a isso. Nós precisamos largar de sermos mimizentos, sabe? De sermos reclamões,
de sermos murmuradores e de jogar toda a culpa no Senhor, no espiritual e não fazermos a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, sabe? A gente deve viver. Olha só, a gente sabe que no mundo jaz o maligno. A gente sabe que o príncipe desse mundo é o inimigo. Nós sabemos que o mundo está entregue. Cada dia que passa você olha, você vê que a coisa está pior, cada vez pior. Só que nós precisamos saber também que nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós precisamos viver neste mundo sabendo que nós somos cidadãos do céu. Sabendo que nós somos herdeiros do reino de Deus. E se eu sou herdeira do reino de Deus, se eu tenho uma herança, e essa herança é o reino de Deus, eu preciso me comportar como herdeira. Com toda a herança, com toda vez que você recebe, né, uma herança, junto com ela vem os benefícios da herança, mas também vem toda a responsabilidade dessa herança. Por quê? Porque se você não consegue ser responsável por essa herança, você perde. Já viu todas as pessoas que receberam grandes heranças e não souberam lidar com ela e perderam? Perderam tudo, se tornaram mais... Falando de herança financeira, tá? Pessoas que receberam grandes quantias, grandes heranças e que não souberam lidar com ela e perderam, se tornaram mais pobres do que antes de receber, ou que receberam uma grande quantia de dinheiro, né? Enfim, se você não souber lidar com aquilo que o Senhor ele tem preparado para você, Ele não vai impor. Por isso existe o livre-arbítrio. Ele não vai impor que você faça, sabe, a ferro e fogo. Quem impõe as coisas é o inimigo. Ele que tenta chutar a porta. Ele que tenta entrar na sua vida e fazer uma bagunça. Jesus, ele bate. Jesus, ele bate a porta. Nessa manhã, Jesus está batendo a porta. Mas cabe a você abrir a porta. Cabe a você permitir que Ele entre na sua vida, que Ele transforme a sua vida, que Ele mude a sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eita, voltando aqui, que eu dei uma fugida. O versículo complementar de hoje está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Na primeira parte, que fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha só. Quando a gente fala que nós somos sacrifícios vivos, nós temos que entender que nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós não vivemos para nossa vontade, para aquilo que é, sabe? O que é bom para mim. Até porque você não sabe, eu não sei o que é bom para mim. O Senhor sabe o que é bom para nós. A vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, é muito melhor do que a minha. Ele sabe muito melhor do que eu. Volto a dizer, nós enquanto pais, mães, nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Nós sabemos o que é bom para eles. Nós sabemos que se ele for por esse caminho vai dar errado, que ele tem que ir por esse.
Se nós, tão imperfeitos que somos, com uma visão tão limitada, uma visão apenas parcial, nós sabemos o que é bom para os nossos filhos, imagina Deus com a visão do todo. Deus que não está nesse tempo, Deus que não vive no mesmo tempo que nós, Deus que vive no Kairos, que já conhece o futuro, que conhece o passado, que conhece toda a nossa vida, que sabe, porque Ele sabe melhor do que nós, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, tudo aquilo, inclusive, que nós estamos falando aqui de renovação de mente, que muitas das vezes está gravado lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, que nem mesmo nós temos consciência, Ele sabe. Então, por que eu vou querer viver a minha vida do meu jeito, da minha forma, quebrando a minha cabeça, se eu posso me entregar como sacrifício agradável ao Senhor todos os dias e falar para Ele: Senhor, toma minha vida, faça conforme a tua vontade, porque eu sei, eu tenho consciência e eu sei racionalmente que a vontade de Deus é melhor do que a minha, que os planos dele são melhores do que os meus. Então, amados, quando a gente vive nesse lugar, quando a gente vive dessa forma, a gente entende que esse fogo que arde em nós, que esse fogo que a gente coloca queimar no nosso altar, ele não é apenas momentâneo. Ele não é apenas, vou acender aqui, daqui a pouco tá tudo certo, daqui a um tempo eu acendo de novo. Não. É tornar isso um estilo de vida. É tornar isso, como eu digo, é a nossa primícia, é o nosso primeiro pensamento, é a entrega da nossa vida, é entregar tudo que somos e tudo que temos para o Senhor. Porque na verdade não é entregar, né? É devolver, porque tudo é dele. É isso. Então, vamos correr aqui para finalizar. Sobre a nossa aplicação de hoje, a indicação é que nós possamos consagrar novamente todo o nosso ser. É orar, é se entregar, é queimar novamente, é estar nesse lugar onde queima, onde arde dentro de você. Então você pode escrever ou declarar: Senhor, eu sou teu, minha vida está no teu altar. Declara isso. Senhor, eu sou teu, eu sou tua. Minha vida é tua, tudo que é meu é teu. Que a minha vida, ela esteja no teu altar, ela esteja entregue, totalmente entregue ao teu altar. Que a gente traga isso à nossa consciência, que a gente traga isso à nossa razão, que a gente não viva só emocionados, que a gente não viva de emoção, mas que a gente viva de consciência de quem nós somos, que nós somos filhos, que a nossa identidade está firmada em Cristo, que nós somos altar santo, nosso coração é o santo dos santos, onde habita a presença do Espírito Santo de Deus, e que nós temos que viver dia após dia, sendo transformados pelo Senhor, que nós possamos entender que não somos desse mundo, estamos aqui de passagem, mas que a nossa passagem, que a nossa jornada, que nós possamos viver essa jornada, sabe, desfrutar dessa jornada, cumprindo com o propósito que Deus colocou na nossa vida. Que a gente não viva uma vida esperando um ponto final, para ser feliz nesse ponto final, para desfrutar nesse ponto final. O Senhor te deu não apenas o sopro de vida, mas entregou
o seu único filho, que derramou o seu sangue e se ofereceu como último sacrifício santo para te lavar, para te redimir, para te dar a oportunidade de viver uma vida onde Ele te contemple todos os dias com a graça dele. Amém? Vamos orar então, finalizar esse momento. Gratidão por cada um que estava aqui. Nossa frase de hoje. Nossa frase de hoje é para que saibamos que o fogo de Deus, o verdadeiro fogo de Deus, não nos entretém. Ele vem para nos transformar. Que eu, que você seja transformado neste dia e em todos os dias pelo fogo do Senhor, que arda no seu coração. Amém, amados. Vamos lá, então. Pai, a Ti rendemos graças a Deus, porque o Senhor é bom. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está cuidando de nós em cada detalhe. Como é bom saber que nós temos a oportunidade de todos os dias morrer para o mundo e se entregar para Ti. Recebe, Pai, as nossas vidas como sacrifício vivo. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vier a ser, Pai, tudo seja Teu. A minha casa, a minha família, as coisas que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, o trabalho, os relacionamentos, Senhor. Tudo é Teu, que tudo esteja, que nós estejamos e que tudo esteja no centro da Tua vontade, ó Pai. Que o fogo do Teu Espírito nos transforme, nos consuma e nos consagre todos os dias da nossa vida. Não queremos, Pai, estar fora da Tua presença. Não queremos, Pai, um dia sequer viver longe de Ti, Senhor. Não queremos sair do Teu altar. Queimar hoje é nossa decisão, arder é nossa decisão. Que os nossos corações sejam o santo dos santos. Que os nossos corações sejam a habitação agradável a Ti, Senhor. Pai, visita cada um aqui, visita as famílias, visita as casas e principalmente visita os corações. Que nós possamos, Senhor, ser transformados todos os dias, para que nós possamos ser renovados, para que nós possamos ser transformados de acordo com a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Nossos sonhos são muito pequenos, Senhor, perante os Seus sonhos. Nós sabemos que os Seus sonhos são maiores do que os nossos. Que seja feita a Tua vontade na nossa vida, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A todos que chegaram depois aí, sejam bem-vindos. Nosso devocional é às 6h17. Amanhã estaremos aqui novamente. Amanhã a gente abre uma nova sequência com novos temas. Quem ainda não está no grupo, vou deixar aí nos stories. Vou fazer um stories. Amém, amados. Glória a Deus. Vou fazer um stories e botar o link do grupo para vocês entrarem no grupo para estar recebendo aí os comunicados sobre os devocionais. E também nós vamos fazer um estudo mais profundo da palavra uma vez na semana, e esse grupo também vai servir para isso, para você receber o link da aula, que não vai ser aqui, vai ser uma aula fechada, tá bom? A paz. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe grandemente, que vocês tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã às 6h17. Beijo grande, tchau, tchau.